Boa noite, queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Pétalas de Esperança. Hoje com a presença do nosso irmão Ricardo, que na sequência já coloco na instrução. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alex. Seja muito bem-vindo. De antemão, nós do Consolador Prometido já agradecemos pela sua presença, por ter aceitado a mais uma noite de reflexão conosco. E antes de iniciarmos, farei uma breve leitura do Evangelho, do capítulo 27, Pedis e obtereis, item 1, qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrei para o vosso quarto, fechada a porta, orai para vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê em secreto vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes do que lhe peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E assim, com essa breve prece, elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a espiritualidade por mais um momento de reflexão, por um momento de aprendizado que teremos nessa noite, ouvindo das palavras do irmão Ricardo a sua interpretação das palavras de Cristo. Que assim seja. Seja muito bem-vindo, Ricardo. A palavra está contigo, meu irmão. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Sempre é bom, né, a gente refletir. E o Consolador sempre a gente é um dos parceiros da nossa jornada, né? E essas reflexões, como na apresentação inicial ali, né, na voz do Ney ali, que traz a apresentação da casa, a gente fica muito contente de fazer parte desse momento de reflexão, né, que é sobre o Evangelho, que essa é o nosso caminho, né? Esse é o nosso caminho, o Evangelho. Então precisamos nós refletir. E quando tu esse é o nosso caminho, né? Esse é o nosso caminho, o Evangelho. Eu estou recebendo de volta o som. E quando tu Agora deu. Quando colocaste para mim o tema ali, né? Buscar o reino de Deus, né? Como nós vamos buscar esse reino? Onde nós estaremos nos fortalecendo? Será que todos nós estamos buscando? Será que nós temos consciência desta busca? Como a gente precisa definir determinados objetivos em nossa vida? Como a gente precisa caminhar numa estrada mais segura, onde estamos imbuídos, né, inseridos num mundo que nos tem tantos chamativos para fora da espiritualidade. E esse entrelaçamento do mundo material com o mundo espiritual é que nós precisamos nos fortalecer. E é só através da reflexão, do estudo, que nós vamos caminhar embasados nesse evangelho, que nós vamos caminhar firmes em direção a esse reino, a edificação desse reino, a busca desse reino de Deus, né? No Evangelho de Lucas, vai no capítulo 12, do versículo 13 ao 21, eu vou tomar a liberdade de ler, assim, só para a gente entender como o Cristo
nos traz essa reflexão. Ele nos trouxe na parábola do rico insensato. Isso eu vou ler na tradução do Novo Testamento, a tradução do Haroldo. Parábola do rico insensato. Lucas 12, versículo 13, de 13 a 21. Disse-lhe alguém da turba: Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância de seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo: A região de certo homem rico produziu abundantemente. E arrazoava em si mesmo, dizendo: Que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-te. Mas disse-lhe Deus: Insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está rico para Deus. Quando nós vamos edificar o reino no espiritual? Necessitamos todos nós de bens materiais, não resta dúvida. Vivemos num mundo material onde precisamos de muito do material. Na abertura que o Alex colocou ali na institucional do Consolador, fala na sexta-feira que levam o pão, levam o café, levam o agasalho, levam o calçado para os moradores de rua. A cesta básica para os que reciclam, os recicladores. Isso tudo é material. Não resta dúvida que precisamos sim dos bens materiais. Mas não só nos focar nos bens materiais. O Alex, como eu sei, a gente já tem conversado sobre isso, é participante desse projeto de levar o alimento. E ele comenta que é muito mais gratificante o que se recebe disso tudo do que propriamente levar o alimento. O alimento é necessário para aquele que recebe. É importante continuarmos nós a fazer. Mas também é edificante para quem leva. Tá aqui o Alex, agora entrou na tela, que assim, a gente tem conversado, né, Alex, sobre isso. E tu tem me comentado casos assim, e é muito edificante isso. E nos traz o fortalecimento para buscarmos nós, não só o material, mas o espiritual. Sim, e é incrível a energia que tu recebe, né, das pessoas quando eles te desejam ao final do atendimento, ao final da conversa, né, que tu retorne para o teu lar com Deus, com Jesus. Eles te dão uma energia muito mais do que tu mesmo deixou para eles, né? Seja um alimento físico ou até mesmo a tua energia, que muitas vezes a gente sai do trabalho e vai cansado também, cansado fisicamente para esse trabalho, mas depois tu termina renovado, né? Durante essas algumas horas que tu doa. E como Cristo mesmo disse, né? E eu ouvi uma vez de tu falando que é dando que se recebe, né? Que a gente, quando a gente doa, a gente acaba recebendo, né? Muito mais da espiritualidade desses irmãos ali primeiro que recebe é quem doa. Então, isso
é uma fala do próprio Cristo, né? E a gente, no decorrer de nossa evolução, a gente vai entendendo isso. Que a gente muito pede, pouco doa. Recebe muito mais do que doa, né? Então, esse é o nosso equilíbrio que nós temos que, ao longo de nossa existência, ter, né? Então, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos conciliar tudo isso? Como disse o Cristo aqui, né? Insensato, né? Não sabes que hoje tua alma será chamada, ou seja, precisava ele voltar à casa do Pai, ao mundo espiritual. E que casa e que mundo voltaremos nós se não fizermos nós a nossa parte? Nos grupos de estudo, nas rodas de conversa, a gente sempre comenta, né, sobre o nosso lar. Cada um de nós, ao desencarnar, vai ir para o nosso lar. Quem de nós conseguirá ir para um nosso lar semelhante àquele do filme? Aquilo é uma conquista. E é uma conquista aqui. É o nosso ato, é o nosso caminhar, é o nosso executar que vai trazer isso. Não, é muito bonito, né? Assistimos o filme Nosso Lar, lemos o livro Nosso Lar, tudo lindo, maravilhoso, mas estaremos nós lá em condições de estar num lar semelhante àquele? Sendo nós o avarento, aquele que suga tudo o que o outro tem? Não precisamos citar, né? Basta abrir qualquer notícia e a gente já sabe disso tudo, né? O Emmanuel esse é um capítulo que Emmanuel trabalha bastante no Evangelho de Lucas. Naquele Evangelho por Emmanuel, ali, o Lucas, quando ele fala sobre o Evangelho de Lucas, ele vai trabalhar bastante. Ele vai falar sobre posses terrestres, lucros, supercultura e calamidades morais, caso grave, que pedes, e assim será. Então tem uma série de passagens que o Emmanuel vai comentar sobre isso. Mas uma das que me chamou bastante atenção é a avareza, que está lá no livro Vinha de Luz, capítulo 52. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Eu acumulo e não compartilho com ninguém. Não precisa, nesse sentido aqui, nessa palavra que está aqui, fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Não precisa dar. Se nós proporcionarmos, já é uma boa, já começamos a fazer a parte melhor. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensação, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Tendo nós possibilidades, possamos nós dar condições de aquele irmão nosso, que próximo a nós, consiga, com o seu trabalho também, receber de nós. Um amigo pessoal, também espírita, uma vez ia fazer uma palestra sobre a parábola do rico que não consegue... a salvação dos ricos. E a gente comentando, eu não sabia que ele ia fazer a palestra. E nós estávamos comentando e eu disse assim, infelizmente as palestras que se faz sobre essa parte, sobre essa passagem, é de que
malhamos o rico. Dizemos que o rico não tem condições de entrar no reino dos céus, e não sei o que. Ou seja, lemos literalmente. E o que é riqueza? E dos abonados financeiramente no mundo, quantos deles fazem tanto? Não estou aqui para defender ninguém. Mas nós não podemos, como tudo, nós não podemos passar régua e achar que só o nosso ponto de vista é o certo. Porque quem tem dinheiro e quem produz e dá emprego está distribuindo a sua parte, está fazendo a sua parte. Não podemos esquecer disso. Então, nós precisamos caminhar nessa situação, não com o intuito de só malhar o rico. Aqui, na posse. Dizendo que nós vamos desistir de tudo que é material para só vivermos o espiritual, na carne é impossível. Porque precisamos do material. Como nós vamos edificar esse reino de Deus? Emmanuel, lá no finalzinho dessa mensagem, ele diz: recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo os desígnios do Supremo Senhor. No momento que nós estudamos o Evangelho, que nós entendemos a caminhada do Cristo, que nós começamos a conhecer os ensinos, a literatura que o Cristo, sobre o Cristo, né, porque o Cristo não deixou literatura, sobre a sua caminhada, sobre como ele nos demonstrou o modelo e guia, como está lá no Livro dos Espíritos, o único ser perfeito que pisou essa terra. Como nós vamos seguir? Quando o Cristo aqui esteve fisicamente, a caridade era alguns trapos, alguns restos de comida atirado ao Vale dos Imundos. Na época, a lepra era a hanseníase, para não ser mais correto, né? Politicamente correto, hanseníase, era o câncer da época. Contagioso. Se alguém tinha essa doença, era jogado fora da cidade. Aí a gente entendendo o contexto da situação, víamos nós hoje, já muito melhorados em relação àquela época. Uma pandemia que estamos passando, ou estamos caminhando com ela, já nos propomos a dar uma cesta básica, como na apresentação ali da casa, que busca, resolve o problema? Talvez não. Mas ameniza. Já estamos tocados disso. Mas será que nós estamos embasados nisso ou é por causa da situação atual? Quando nós colocarmos em nós tudo isso, nós teremos bases bem firmes para continuar nesta caminhada. No Luz e Caridade, a casa que eu participo, também se proporciona a cesta básica. Eu já acho que comentei da outra vez que aqui estive, que antes da pandemia era uma dificuldade
ter 30 cestas. Ou 30 sacolas com um pouco de mantimento. Agora se distribui 120, 130 cestas. 110. Já bem melhoradas. Então mudou. Nós estamos começando a edificar esse reino de Deus. Não sei se o Alex tem algum comentário aí, Alex. Sim, eu queria frisar aquele trechinho que tu disseste ali, quando até um dos comentários, né, que tu colocaste no início ali, eu vou colocar o comentário aqui em destaque, 2 comentários, né? Um dos comentários é do Fernando, né, meu pai. Ele disse: muito boa sua colocação, quando o ser humano busca primeiro o reino de Deus acima de tudo, e Deus cuida das suas necessidades, né? Que é que o próprio Cristo disse, né, na passagem. Porque ele sabe do que nós necessitamos, né? Deus Pai sabe do que nós necessitamos, né? Então a gente, por mais que a gente, como tu falaste, a gente vive no mundo material, a gente necessita da matéria, né? A gente necessita do meio de transporte, da casa, da roupa, né? Do alimento. Tudo isso a gente tem necessidade. E Deus sabe disso também. Nosso Pai maior sabe disso. Mas o que eu acho que Cristo quis dizer é que a gente não deve viver para isso, né? Eu acho que é a forma com que ele colocou, né? Ele quis dizer que a gente não deve ficar ansiosos por causa disso, né? Nesse mesmo trecho, mais para frente, ele diz, né? Não ficais ansiosos por causa desses bens materiais, dessas outras colocações que ele trouxe naquela passagem. Eu acho que é esse o sentido da conotação, né? A gente necessita, sim. Jesus sabe que a gente precisa disso, nosso Pai maior sabe, só que a gente não deve viver em prol disso, né? E aí a gente troca, tem um trechinho que o Cristo diz também que aonde está o vosso tesouro, estará o vosso coração. E isso serve pro material, né? Por exemplo, se tu detém um tesouro muito grande e tu vive em prol daquele tesouro e manter aquele tesouro, estou falando em riqueza material, né? Riqueza de dinheiro. O teu coração, necessariamente, ele está ali também. Porque tu vive para manter aquele negócio, aquela empresa, ou tu acaba não se dedicando ao teu lado espiritual também, né? Acaba abdicando desse outro lado. Necessariamente também, o teu coração está ali, só que ele está impregnado em coisas materiais. E quando tu tem um tesouro, eu acho, voltado a coisas imateriais, né? A bens que tu faz ao próximo, que volta para ti mesmo, né? Esse tesouro tu leva junto contigo, né? Esse é o tesouro que Jesus diz que as traças não roem, né? E os ladrões não roubam. Eu acho que a gente começa a interpretar um pouco as palavras de Jesus, né? Interpretar as parábolas que ele deixou, né? A gente começa a entender o sentido das palavras que ele quis colocar naquela época. Outro comentário, pode fazer um comentário, depois eu vou colocar outro comentário eu vou de só leitor. comentar sobre a interpretação das palavras, como tu falaste, né? Eu gosto muito de ouvir o Haroldo e Simão Pedro de Lima. Eles trazem muito a palavra. E tanto o Simão quanto o Haroldo, eles conhecem aramaico, conhece aquela língua em que o Cristo falava. Aí eles trazem a conotação, a interpretação do por que o Cristo falou tal coisa, porque tem a parábola do semeador, por exemplo. Hoje, falar em semeadura, para a grande maioria dos nossos jovens hoje, não sabe o que é semear. Quem é que trabalha na terra? Onde é que está a grande concentração?
Por isso que precisamos nós interpretar hoje. Por isso que é necessário essas reflexões que estamos fazendo aqui, tantas outras, que proporcionam isso. A gente ir lá e trazer essa palavra, né? Como tu bem falaste. A interpretação das parábolas, nós temos que interpretar as palavras. Por que determinadas palavras que lá estão são assim? Nessa própria parábola que nós estamos discutindo, né, ela inicia com um Cristo contando uma história, né, e ele inicia assim: a herdade de um agricultor ou de um grande produtor. Sim, sim. E aí, se tu não vai procurar o que significa herdade, que é a produção, né, que é a E lavoura, né, então tem muitos sentidos ali nas palavras de Jesus, né, e ele conta, né, esse próprio exemplo que ele nos trouxe, que esse produtor teve uma colheita fora do comum, colheu grande. bastante, tinha ali para um bom tempo, e ele resolveu descansar, né? Não, agora por um bom Não tempo preciso mais. não preciso mais trabalhar, agora eu vou descansar, só que e Cristo disse, né? Louco, né? Porque é nessa noite que te pedirão a tua alma, né? E aí o que tu plantou para ti mesmo? O que tu plantou de tesouros que as traças Não corroer. não corroeram, né? E aí acontece muito, a gente ouve muito relatos, né? Na Sim, espiritualidade aí de irmãos que trabalhar, que já desencarnaram e depois deram algumas passagens dizendo que viveram 60, 70 anos aqui em prol dos seus trabalhos ou em prol da sua família e não viveram a sua própria vida, né? Acaba que tu entra numa rotina do relógio, do trabalho, para casa descansar e no outro dia acordar de novo e trabalhar, e tu cai nessa rotina viciosa e passa 10, 20, 30 anos e tu acaba não percebendo. percebendo que a vida passou Sim. e espiritualmente não se fez quase nada, né? Não vou dizer que seja nada, mas assim, se fez muito pouco, né? Não edificou esse reino, não fortaleceu esse reino, né? Então, é bem interessante. Tem outro comentário aqui do nosso irmão Sérgio, e ele comenta que o importante na caridade não é tanto o valor do bem, mas sim o tamanho do amor empregado no ato da doação. Essa é uma grande verdade, porque diz que a caridade mais fácil que tem é a esmola, né? É doar o dinheiro. Essa aí é só chegar ali e atirar o dinheiro lá. Eu tenho sempre comentado, né, que quão interessante, como tu mesmo falaste, né, Alex, na entrega, quando você sai a entregar, né, a palavra, conversar, é muito mais. Vamos repetir de novo ali quando eu falei, te chamei, né? E como é bom, como é gratificante, como a gente sai dali reabastecido, né? Não monetariamente, mas espiritualmente tu sai renovado, eu diria, né? Então, e fortalecido. E Obrigado, muitos, Sérgio, de, por ter lembrado, chamado a atenção nesse sentido. e muito deles, né, entendem e conhecem cada passagem que tem na Bíblia como a palma da mão deles. Muitos desses irmãos que hoje moram na rua, porque eles também se apegam, né? Eles se apegam muito mais do que nós a Deus, a Jesus, por eles estarem numa situação de vulnerabilidade, eles acabam se apegando muito mais, né? Eles têm uma fé muito latente, né? E, e às vezes a gente comenta um pouquinho sobre algumas passagens de Cristo, né? Nesses trabalhos, e eles sabem decora a passagem, É, eles nos ajudam, nos comentam a interpretação deles, né? E aquilo nos fortalece bastante também. não, e agora que eu vou fugir do que nós estamos falando, e quando tu falaste assim, que eles comentam, que eles conhecem, né? E nós, como espíritas, nós temos que ter uma das convicções fortes que nós temos que ter, bem embasadas, é que não adianta nós, aliás, não adianta nós só conhecer o Cristo. Públio Lentus
teve tete a tete com Cristo, falou com Cristo, recebeu a bênção da cura de sua filha e não o seguiu. Segue-me agora ou daqui a milênios? Ele preferiu milênios. Claro que queria eu ter seguido o Cristo que nem Publio Lento, né? Hoje é Emmanuel. Então, como em 2000 anos ele saiu de Publio Lento a Emmanuel. Nós estamos nessa mesma caminhada. Estaremos nós conhecendo o Cristo e executando o que o Cristo pede, ou estamos só no conhecimento? Como é que nós estamos edificando esse reino? Na execução ou no conhecer? Claro que para executar nós precisamos conhecer. Isso é ponto pacífico, né? Mas o quanto nós conhecemos e o quanto nós executamos. Temos executado muito, já demos um grande passo. Eu comentei um pouco atrás que na época que o Cristo aqui chegou, caridade era tirar um resto de comida lá para alguém que estava fora dos muros da cidade. Hoje já nós nos preocupamos, ou melhor, nós nos ocupamos de levar um alimento, uma palavra, um momento nos dispensamos um momento nosso em conversar com alguém. Já mudamos, já começamos na execução. Então nós temos que nos fortalecer nessa execução. E para ver o lado bom da coisa, acho que a pandemia veio para fazer nós nos fortalecer nisso, né, Alex? Nos traz esse chamamento e nos coloca ali na execução. Acho que a pandemia reforçou o que Cristo trouxe, né? As palavras dele. A pandemia veio e reforçou isso, né? As pessoas como um todo ficaram um pouco mais caridosas, ficaram mais preocupadas uns com os outros, né? Hoje em dia, a própria utilização da máscara, tu se cuidar, utilizar álcool gel é um sinal de caridade consigo e com o próximo. Então, as pessoas vendo a situação também que aumentou a miséria, aumentou a fome no país, né? No Brasil, nós somos um país tão grande e muitas vezes a gente pode não perceber, mas pesquisas já publicadas já indicam um aumento significativamente na fome e no índice de pobreza do nosso país. Então, as pessoas se conscientizaram um pouco mais, estão doando um pouco mais, né? Mas que essa conscientização não acabe quando a pandemia literalmente acabar, né? Que essa conscientização continue, que a gente consiga mudar o nosso patamar de vibratório do nosso planeta como um todo, né? Que a gente consiga ser mais caridoso, que a gente consiga ver que o nosso maior tesouro não é esses que foram nos emprestados, né? Quando Jesus diz assim, ao Pai vos eu não esqueci o termo que ele usou, mas ele disse que ao Pai fica feliz em dar-vos o reino, em dar-vos a vós o reino. Foi mais ou menos esse o termo que ele trouxe. E então nos emprestou, né? Tudo que está aqui é emprestado a nós. A gente quando encarna, quando a gente nasce sem nada, né? A gente nasce no ventre da nossa mãe e quando a gente desencarna, a gente leva apenas uma veste, né? Uma muda de roupa, né? E que alguém ainda coloca na gente, né? Então a gente deixa tudo, né? Tudo é emprestado. Vou colocar mais um comentário aqui. Naquele momento que tu falava sobre a colheita, sobre a passagem, a Rosi também colocou um comentário, né? Também tem outros tipos de colheita. Se colhemos outros. Quando nós estávamos falando no bem amoedado ali, né? E quanta riqueza temos nós que não é moeda. E quando tu falaste ali, né, na palavra, aquele que a gente distribui, que tu, né, falou quando vai lá levar um lanche, um café, um agasalho,
aqueles dias de chuva no inverno, né? Mas e a palavra? O gesto, a maneira de se colocar, né, perante o irmão, que neste momento está em grandes dificuldades, maiores do que as nossas. Então, não se colocar na posição de superior, né? Isso é uma dádiva que tem, é uma riqueza que temos nós. Aquele que consegue se colocar na condição da empatia com o outro ali, é uma grande riqueza. Quantos de nós atira a ajuda, né? Isso é uma grande... A que a Roseli lembrou foi muito, muito bem lembrado, né? Então, nós temos muito o que doar, né? Além da parte da moeda, né? A Vera Pereira também comenta sobre o livro, que foi indicação tua. Aprendi muito. Então, é bem assim, e essas reflexões que nós vamos fazendo, assim, né? E voltando, né? Reflexões sobre a palavra. Porque quando nós lemos literalmente, fica muito, muito pesado. Fica muita cobrança. Nós cobramos do outro aquilo que nós interpretamos que o outro tem condições de dar. Então, outro dia eu recebi aí no nosso WhatsApp aí uma mensagem que era: chega um pai com um filho no hospital, o filho está mal e já tinha sido comunicado e tal, chegou e o médico não estava. E o pai, indignado que o médico não chegava, e o médico entra correndo e disse: cheguei agora. Ele diz: mas tu está atrasado. E diz: senhor, me desculpa, mas tudo vai ficar bem. Entra, passa algumas horas, opera o menino e sai e diz ao pai: o menino, o seu filho está muito bem. Está se recuperando, mas está bem. Tudo correu como programado. E sai correndo. O pai fica indignado porque o médico não deu mais explicações a ele, pai. Chama a enfermeira e diz à enfermeira: mas onde está a humanidade disso? Não sei o que mais. Xingou o cara, né? Fez um rosário de xingamentos. E onde foi ele? E ele disse: pois é, pai. Ele chegou correndo porque ele estava em um velório. A gente ligou para ele, porque o menino tinha chegado, seu filho tinha chegado, e ele veio correndo, e agora ele está indo correndo porque, como a cirurgia demorou, estão esperando ele para o sepultamento do filho. Então, enquanto ele estava salvando o filho daquele que ali estava, o filho dele estava sendo enterrado ou velado. Como é fácil a gente interpretar, mas quão difícil é nós nos colocarmos na situação do outro. As coisas acontecem, é que nem notícia, né? A gente vê, a notícia chegou, tal coisa aconteceu. Aí a gente malha o Judas, como você diz, né? Massacra, condena o outro. Aquele que foi, no primeiro momento, foi dado como... se investigou e aquele era inocente. E daí? E o nosso julgamento, a nossa emissão de pensamentos, de energias, de todas essas emissões que nós fizemos ao universo. Isso aí é edificação da nossa casa espiritual. Quem me garante que não é hoje que vão me chamar? Que o Pai vai me chamar? Vou encontrar lá do outro lado essa emissão nada boa, né? Esse vai ser o meu lar. Atormentado. Já o pai, aquele que tinha, o médico, aquele que era pai, que estava sepultando o próprio filho,
Se for chamado naquele dia, vai ter uma outra situação. Então, embora seja uma história, acredito que não seja nem verdade, mas é uma maneira da gente refletir. Eu vou só te fazer uma pergunta. Quanto tempo nós temos? Nós estamos nos 5 últimos minutos. Tu tem mais algum comentário? Tem 2 comentários da Vera, que eu vou colocar bem ligeirinho. Uma ela comenta sobre a agressão física das mulheres E e crianças? crianças, né? O ser humano ainda tem que aprender muita coisa. Infelizmente, isso. E esse outro dela, ela agradecendo você, o Renato, a Rosi, e no final o seu Ney, né, pela palavra de conforto. Isso é. A Vera é amiga pessoal, né? Então, mas a gente não fez nada mais do que aquilo que o próprio Evangelho nos ensina, né? E voltando ao primeiro comentário sobre as agressões ainda, né? Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde temos muito que nos melhorar para chegar na regeneração. Não resta dúvida de que precisamos combater a agressão à criança, à mulher e ao irmão, seja ele em qual for a situação. Porque nós estamos... quando nós estamos nessa situação, nós estamos distanciados do Evangelho, não desamparados por ele. O Pai não desampara ninguém. Mas temos muito o que aprender. Ainda precisamos muito desta empatia entre nós, filhos de um mesmo Pai. Isso nós precisamos fazer. Foi muito bom o comentário da Vera, porque eu vou ler um texto do Irmão X, do Humberto de Campos, que está lá no livro Pontos e Contos, que é para a gente, como encerramento, assim, né? É Simeão e o menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferistes a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor da terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Porque não viestes ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-se-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo à libertação, porque não chegastes como Moisés, valendo-se do prestígio do faraó, quem te preparará embaixador eterno para o ministério santo. Que era de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu, não te ligastes aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarás outro lugar
além do estábulo singelo? Jesus menino escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, o gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses dos céus nas organizações respeitáveis, mas efêmeras, da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, que possamos edificar esse reino de Deus em nosso coração, porque é isso que o Cristo nos ensinou. E essa passagem que Humberto de Campos tem no livro Pontos e Contos, nos mostra que o Cristo mesmo com 7, 8 dias, não sei se era 7 ou era 8, se não me engano é no 7º dia que apresentavam as crianças no templo, prestes a sair de Israel e ir para o Egito, fugido, ele respondeu àquele sacerdote, ancião, mas sabedor de que o Cristo era o Cristo que estava nas Escrituras, que era a consolidação daquela Escritura, daquelas profecias anteriormente já feitas. Que possamos nós, meus irmãos, a edificar esse reino neste coração de cada um de nós, no sentimento, porque aqui nós, quando nós edificarmos em nossos sentimentos, em nossos corações, esse sentimento e esse reino vai caminhar sempre conosco. Muito obrigado, Ricardo. O nosso tempo chega já ao fim. Agradeço aí pelas tuas palavras, pela disponibilidade de novo do tempo, pela disponibilidade de todos que ficaram conosco até agora, até o final, né? Por último aqui, a Rosi comentou que gosta muito dessa passagem também, que tu falaste. Sim. Agradeço a todas as pessoas que interagiram ali, né? A dona Vera, que lhe deu boa noite, a Cleo Valcorte também, a todos que interagiram no nosso chat, né, que deixaram comentários, que deixaram perguntas, contribuições, a todos que curtiram e compartilharam. E até a próxima sexta-feira, no mesmo horário, às 19h20, ou vai estar o seu Ney presente aqui, ou vai estar eu com algum outro palestrante que consiga nos contribuir com seus conhecimentos também. Obrigadão, Ricardo. Até a próxima. Eu agradeço, pessoal. Um grande abraço.